Título 4 da Organização dos Poderes, Capítulo 1 do Poder Legislativo, Seção 1 do Congresso Nacional. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação, distribuição de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissão de curso forçado, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidas as respectivas assembleias legislativas, transferência temporária da sede do governo federal, concessão de anistia, organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6, a linha B. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal, fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado que dispõe o artigo 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, a autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer de uma dessas medidas. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Mudar temporariamente sua sede. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado o que dispõe o artigo 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. Fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado, observado o que dispõe o artigo 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º,
150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Zelar pela preservação de sua competência legislativa ou em face da atribuição normativa dos outros poderes. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Decretar o estado de calamidade pública no âmbito nacional, previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f, 167g desta Constituição. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou qualquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assuntos de relevância de seu ministério. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministro de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Seção 3. Da Câmara dos Deputados. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra presidente e vice-presidente da República e os ministros de Estado. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Elaborar seu regimento interno. Dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Seção 4 do Senado Federal. 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. Governador de território. Presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios.
Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Elaborar seu regimento interno. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal. Repetindo. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Seção 5. Dos deputados e dos senadores. 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político, nela representado pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. 54. Os deputados e senadores não poderão: inciso 1. Desde a expedição do diploma, a. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes na linha anterior. Inciso 2. Desde a posse. A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nele exercer função remunerada. B.
ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1A. C. Patrocinar a causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1A. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 55. Perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos no inciso 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia de parlamentar submetida a processo que visa ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam parágrafo 2º e 3º. 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária, licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar-se em remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato.